Bom dia a todas, todos e todes. Quero iniciar saudando o orixá do dia, Ogunhê, Ogunhê, Ogunhê. Quero pedir o meu motumbá, meu colofé para as iás e toda a hierarquia do candomblé que possa estar presente nessa banca tão especial. Quero cumprimentar alegremente a nossa querida Nicole, que nos apresenta esse lindo trabalho. Quero cumprimentar a professora Bruna pela orientação dedicada, cumprimentar as outras professoras da banca e dizer para vocês que muito me alegra poder participar desse momento. Tendo em vista o dia tão especial que nós estamos vivendo, né? E sou uma Yaô de candomblé, minha navalha é de Ogum, né? Então, para evitar qualquer contratempo, eu decidi fazer esse vídeo para que a minha arguição chegue até a Nicole. Eu vou estar presente durante a banca, mas para qualquer situação que eu precise me ausentar, preferi deixar essa gravação, né? Então, eu estou aqui no Ilê, já num dia que a gente tem muitas festividades a fazer, um dia tão especial, e aí vim aqui num cantinho para poder conversar com a Nicole, com a Bruna, nesse momento tão importante. Então, começo, Nicole, te parabenizando pelo excelente trabalho que você nos entregou, pela escrita extremamente cuidadosa, uma escrita que ela é fluida, ela atende a todos os requisitos formais e consegue simultaneamente ser uma escrita viva, cheia de denúncias, de afeto, de relatos muito instigantes, né? Quero parabenizar você pela sua trajetória, pela pesquisa, pela escolha do tema. Penso que poucos trabalhos, né, no PPGE têm a densidade que o seu trabalho tem, a sua maneira de abordar o muralismo, o seu cuidado, as suas descrições para cada uma das artes que você trouxe para a gente na dissertação, mostram o quanto você teve uma dedicação incomensurável a essa caminhada, né? Então, que você, na defesa no dia de hoje, que Ogum, seu orixá, né, abra os seus caminhos para que você continue caminhando. É o que eu desejo profundamente. Fiz várias anotações e algumas delas eu fui retomar as orientações as provocações, né, que fiz para você na banca de qualificação. Então, como eu tinha esse texto apontado, foi interessante ver o quanto o seu trabalho amadureceu, sobretudo no capítulo 4, né? Quanto ele ficou mais denso, mais pungente. E fui vendo, né, o que a gente tinha te provocado para o que você nos trouxe. E penso que num tempo curto você conseguiu realmente dar para o seu trabalho uma, um grau de excelência e de cuidado que precisa ser aqui chamado a atenção. Quero também dizer que achei de uma doçura, de um cuidado muito grande a carta à banca, uma carta que nos mostra o quanto você está atenta a todas as provocações que te foram feitas e que reconhece o que você chama, né, de situações que você pode vir a desenvolver. E é sobre isso que eu quero falar, porque penso
que depois desse percurso não, para nós não tem nenhuma dúvida quem lê o teu trabalho, mas que não reste nenhuma dúvida a você de que você tem um lindo caminho acadêmico a ser seguido e que eu desejo grandemente que você continue estudando e que vá para o doutorado e continue a sua pesquisa. Uma das provocações que fiz a você na banca de qualificação e vi respondida, muito bem respondida na sua dissertação final, foi a questão da mestiçagem. Então, lembro que naquele momento questionava você como que você estava mobilizando essa categoria diante, inclusive, de alguns movimentos que a gente percebe acontecerem, ainda mais nos últimos tempos, né? Que por vezes tomam o debate da mestiçagem como uma nova acomodação para um processo de epistemicídio, de branqueamento, né? Então, a minha preocupação naquele momento era de que o teu trabalho não pudesse de maneira nenhuma ser associada a esse tipo de leitura. E você cumpre magnificamente bem o desafio, quando já no início da dissertação, eu contei mais ou menos umas 5 páginas em que você se dedica a explicitar minuciosamente sobre que mestiçagem você está falando, né? Que você nos apresenta quando se autodeclara como uma mulher negra, uma mulher parda, uma mulher de pele clara, uma mulher mestiça. Me chamou muito a atenção na sua qualificação, a maneira como você respondeu, em dizer que toda a sua ancestralidade te trouxe até aqui, até esse momento, e que você não deixaria nenhuma parte dessa ancestralidade de fora, né? Então, acho que você, tenho certeza, que você conseguiu traduzir na escrita algo que nos desafia. Eu digo nos desafia no sentido de ser uma pesquisadora das questões raciais, né? Que é de não deixar de ver a riqueza que é a autodeclaração coletiva, porque ela nunca é apenas individual, né? Essa autodeclaração que agencia um grupo de pertencimento, pode ter em termos das suas múltiplas faces, né? Me lembrei bastante do período que pesquisei sobretudo com uma comunidade quilombola do Rio Grande do Sul, que é a comunidade do Limoeiro, em que eles diziam que eles eram os morenos do Bacupari. Então, Bacupari é a localidade, e para os ouvidos de militantes, de pessoas bastante engajadas e sérias, às quais eu tenho um profundo respeito, esse morenos era frequentemente problematizado. E aí se questionava se esse morenos ele era uma designação feita pelos latifundiários, pela elite branca, né? E que tivesse sido incorporado pela comunidade. E aí se tinha essa discussão, né? Se essa era a melhor forma de se autodeclarar. E aí foi interessante o debate que nós fizemos naquela época, porque numa comunidade centenária que sustenta uma autodeclaração histórica e com tantas nuances, questionar o sujeito que se autodeclara seria algo inadequado, foi o que nós pensamos, né? E aí também percebemos que essa designação, né, dos morenos do Bacupari em nada se afastava da premissa militante de autodeclaração da identidade negra. Então, fiquei bastante pensativa desde o nosso diálogo na qualificação até o texto que você trouxe, com o quanto a população negra, que é a população de maior pluralidade, eu diria, do mundo, só pode ter realmente uma grande pluralidade quanto à autodeclaração. Então, quero te dar os parabéns e dizer que você cumpriu perfeitamente
a nossa provocação. Já no texto de qualificação, os meus apontamentos estavam repletos de elogios, elogios que eu reitero, elogios da escrita comprometida, do cuidado, de como apresentar a sua pesquisa, o seu trabalho. E eu penso que trabalhos como o seu são fundamentais para que a linha de diversidade se fortaleça e se fortaleça no sentido de irromper a colonialidade, né? Que trabalhos como o seu sejam capazes, inclusive, de implodir as passagens de forças de colonialidade que podem ainda estar presentes, que estão ainda presentes na academia brasileira e também no lugar onde eu trabalho, onde você se forma. Falando em colonialidade, fiz a você a provocação para que, em algum momento que você achasse pertinente, utilizasse os autores e autoras decoloniais. Penso que esse desafio ele pode ser magnificamente bem cumprido num próximo momento, né? Porque uma das coisas que me chama muito a atenção no seu trabalho é a densidade teórica, como você traz as teóricas do feminismo negro para discutir interseccionalidade, como você mobiliza inúmeros autores que são de uma grandeza de reconhecimento mundial, eu diria, né? E estou certa de que para futuros desafios você pode levar essa provocação adiante. E o motivo de eu pensar nas teorizações e interpelações decoloniais se refere sobretudo pelo muralismo e pela inspiração do Chile no seu trabalho e uma necessidade de que os intelectuais brasileiros se unam cada vez mais aos intelectuais da Abya Yala, né, da nossa Sul-América, consigam estar juntos, juntas e juntos para teorizar a partir das epistemologias que são cunhadas nos territórios. Então, a minha provocação a você vem nesse sentido, mas com a certeza de que você já cumpre plenamente esse desafio e que o seu lugar de fala, a maneira como você traduz a sua pesquisa, já se soma a esse desafio de investigação, que seja uma investigação que consiga irromper as barreiras dessa colonialidade do saber. Então, é uma provocação, mas ao mesmo tempo é um reconhecimento de que você cumpre perfeitamente esse requisito de não se deixar tomar por esse esforço constante que uma academia mais eurocentrada faz de apagar as vozes e os corpos de pessoas negras, de mulheres e de mulheres de axé, como é o seu caso. Eu fiz uma série de pontuações no texto que vou encaminhar para você. Sei que você vai ter um tempo para poder revisar, né, algumas falhas de redação que não tem como não acontecer, ainda mais quando a gente está no período de defesa, que ele é tão tenso, tão, né? De toda maneira, eu penso que seu trabalho ele cumpre todos os requisitos para não só ser aprovado, mas para ser muito bem aprovado e para que tenha o reconhecimento da sua metodologia e do seu esforço de escrita.
Eu queria chamar atenção para um aspecto que eu gostei muito, que é a maneira como você faz a finalização da tua dissertação no teu último capítulo. Talvez algumas convenções, né, pensem na introdução, nas considerações finais ou conclusões como mais enxutas, né, e que não tragam conteúdos novos, né? Então tem algumas modalidades de escrita que dizem isso. E eu adorei que na finalização do teu processo você traz a fala das suas e dos seus interlocutores, né? Em que você cumpre o desafio de fazer um exercício heurístico no final da sua dissertação, que é tão importante, e você faz isso nos instigando até o fim, trazendo falas até o fim. Eu penso que o teu trabalho ele tem contribuições também para o campo da educação nas artes. Eu acredito que tenha comentado isso com você na qualificação, mas tenho familiares, né? Uma irmã que trabalha nesse campo, que ela é formada em letras e também em artes, e nesse momento faz doutorado em educação. E assim como você já fez, né? Ela experimenta também compor esse campo em que as artes elas estão junto, operando junto com os processos educativos e que é preciso olhar para esses procedimentos. A gente tem uma falência de uma educação eurocentrada e a gente se socorre em Bell Hooks, se socorre nos autores e autoras decoloniais, nas autoras feministas negras, né? Para pensar na educação como uma forma de catalisar rebeldias. E me parece que as artes aliadas a esse procedimento fazem isso muito bem, com muita maestria. Então, Nicole, eu nesse momento realmente me dirijo a você, me dirijo à sua orientadora, à banca, para te dar os parabéns, para dizer que esse trabalho ele deve sim ser publicado, desejar que você faça o esforço de ter múltiplos, inúmeros artigos que contem do teu trabalho e de contar para você como professora do programa, como professora da linha, que se em algum momento algum colega ou alguma colega duvidou da sua capacidade, se enganou profundamente, porque você traz na sua escrita toda a sua força de batalha e nos apresenta um trabalho fantástico. Então, parabéns, Nicole, parabéns, professora Bruna. Eu daqui desejo muito axé na sua vida, na sua trajetória. Como disse para você, vou estar conectada, mas para algumas questões que nós sabemos, né, que podem vir a acontecer num dia como o de hoje, eu deixo aqui esse vídeo gravado para que você me escute falando do seu trabalho. Um beijo muito grande para você, novamente o meu colofé, meu motumbá, para a hierarquia do candomblé, para você, e estamos juntas. Axé, axé, axé.